Capítulo 16. Médiuns especiais. Aptidões especiais dos médiuns. Quadro sinótico das diferentes variedades de médiuns. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem o que se chamam os médiuns especiais e que têm aptidões particulares ainda não definidas, a abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e leva a marca da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas, em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há neles, incontestavelmente, uma propensão a se ocuparem mais de uma coisa do que de outra. Os espíritos batedores, por exemplo, não saem muito das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de ordem mediana, porque chegamos a certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas ao lado da aptidão do espírito, há a do médium, que é para ele um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Tomemos uma comparação. Um músico muito hábil tem sobre as suas mãos vários violinos que, para o vulgo, seriam todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles aparecem nuances de uma delicadeza extrema que o farão escolher a uns e rejeitar a outros. Nuances que compreendem mais pela intuição, pois não as podem definir. Ocorre o mesmo com respeito aos médiuns, com qualidade iguais na potência medianímica. O espírito dará preferência a um ou a outro, segundo o gênero de comunicações que quer dar. Assim, por exemplo, veem-se pessoas escreverem como médicos admiráveis poesias, embora nas condições ordinárias não tenham jamais podido ou sabido fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas, como médicos, jamais puderam escrever, senão prosa, malgrado o seu desejo. Ocorre o mesmo com o desenho, a música, etc. Há ainda outros que, sem terem por eles mesmos conhecimentos científicos, têm uma aptidão mais particular para receberem comunicações sábias. Outros, então, para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes para os espíritos moralistas. E, em uma palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade tem, geralmente,
um cunho especial. Há mesmo os que não saem de um certo círculo de ideias. E quando saem, não têm senão comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Fora das causas de aptidão, os espíritos se comunicam ainda, mais ou menos, voluntariamente por tal ou tal intermediário, segundo suas simpatias. Assim, em condições iguais, o mesmo espírito será sempre mais explícito com certos médios, unicamente porque melhor lhe convém. Estar-se-ia, pois, em erro, se apenas porque se tem à mão um bom médium, fosse mesmo sua escrita muito fácil, se pensasse obter por ele boas comunicações em todos os gêneros. A primeira condição, sem contradita, é assegurar-se da fonte de onde elas emanam, quer dizer, das qualidades do espírito que as transmite, mas não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento que se dá ao espírito. É preciso, pois, estudar a natureza do médium, como se estuda a natureza do espírito, porque são os dois elementos essenciais para se obter um resultado satisfatório. Há um terceiro elemento que desempenha um papel igualmente importante e que é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável daquele que interroga. E isso se percebe. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um bom espírito. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, lhe é necessário um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, é preciso que o objetivo lhe convenha. O espírito que lê o pensamento julga-se a questão que se lhe propõe merece uma resposta séria, e se a pessoa que lhe interessa é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde tempo em semear bons grãos sobre as pedras. E é então que os espíritos levianos e zombeteiros se dão inteira liberdade, porque, pouco inquietando-se com a verdade, não a encaram de perto, e são geralmente pouquíssimos escrupulosos sobre o fim e sobre os meios. Resumimos aqui os principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentar-lhes, de alguma sorte, o quadro sinótico, compreendendo os que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando os números onde a questão se acha com mais detalhes. Agrupamos as diferentes variedades de médium para analogia das causas e de efeitos, sem que esta classificação nada tenha de absoluto. Alguns se encontram frequentemente, outros, ao contrário, são raros e mesmo excepcionais, o que temos o cuidado de mencionar. Estas últimas indicações foram fornecidas pelos espíritos que, de resto, revisaram esse quadro com um cuidado todo particular e o completaram com numerosas observações e novas categorias, de tal sorte que, por assim dizer, é inteiramente obra sua. Indicamos com aspas suas observações textuais, quando acreditamos convenientes ressaltá-las.
são, na maioria, de Erasto e de Sócrates. Podem-se dividir os médios em duas grandes categorias. Os médios de efeitos físicos, aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Isso está no número 160. Os médios de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente propensos a receberem e a transmitirem as comunicações inteligentes, número 65 e seguintes. Todas as outras variedades se prendem mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas duas categorias. Algumas se ligam às duas. Se analisam os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, vê-se-á que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se junta, o mais frequentemente, um efeito inteligente. O limite entre os dois é, algumas vezes, difícil de se estabelecer, mas isso não leva a nenhuma consequência. Compreendemos sob a denominação de médios de efeitos intelectuais aqueles que podem mais especialmente servirem de intermediários para as comunicações regulares e continuadas. Número 133. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos, pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão. Número 164. Os médiuns delicados e muito sensíveis devem se abster das comunicações com os espíritos violentos ou cuja impressão seja penosa, por causa da fadiga que disso resulta. Médiuns naturais ou inconscientes, aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade, e o mais frequentemente com o seu desconhecimento. Número 161. Médiuns facultativos ou voluntários, aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. Número 160. Qualquer que seja essa vontade, nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma potência estranha. Variedades especiais para os efeitos físicos. Médiuns tipitólogos, aqueles que, por cuja influência se produzem os ruídos e as pancadas. Variedades muito comum, com vontade ou sem ela. Médiuns motores, aqueles que produzem o movimento de corpos inertes, muito comuns. Número 61. Médiuns de translação e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio, aos que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros, segundo o desenvolvimento do fenômeno, mais raros no último caso. Número 75 e seguinte, e número 80. Médios de efeitos musicais provocam o funcionamento de certos instrumentos sem contato, muito raro. Número 74, questão 24.
Médios de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, muitos excepcionais. Número 100, questão 27 e número 104. Médios de transportes, aqueles que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos, materiais, variedades de médios motores e de translações excepcionais. Número 96. Médios noturnos, os que não obtêm certos efeitos físicos senão na obscuridade. Essa é a resposta de um espírito à questão de saber se podem ser considerados esses médios como formando uma variedade. Pode-se, certamente, fazer do tipo uma especialidade, mas esse fenômeno se prende mais às condições ambientais do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médios noturnos poderia alcançar pelo exercício e atuar tão bem no claro como na obscuridade. Esta variedade de médios é pouco numerosa e é preciso dizer, graças a essa condição que deixa toda a liberdade ao emprego de truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos. Os charlatães, com muita frequência, têm abusado da credulidade em se fazendo passar por médios, a fim de recolher dinheiro. Mas que importa? Os prestidigitadores de salão, como os prestidigitadores de praça pública, serão cruelmente desmascarados e os espíritos lhes provarão que não é bom se imiscuir em suas obras. Sim, eu o repito, certos charlatões serão castigados de um modo bastante duro, para que se desgostem do ofício de falsos médios. De resto, tudo isso só terá um momento. Erasto. Correção. 185. Além das categorias de médiums que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes, que constituem os chamados médiums especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação, ou da sua inferioridade, de seu saber, ou de sua ignorância. Mas, em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele incontestavelmente uma propensão para se ocupar de uma coisa preferentemente a outra. Os espíritos batedores, por exemplo, jamais saem das manifestações físicas e, entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de mediana categoria, por isso que, chegando eles a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Porém, de par com a aptidão do espírito, há a do médium, que é, para o primeiro, instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível e no qual descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação: um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos, que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza, que o levam a escolher uns e a rejeitar outros, matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. O mesmo se dá com relação aos médiuns. Em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas, o espírito preferirá um ou outro, conforme o gênero da comunicação que queira transmitir.
Assim, por exemplo, indivíduos aqui, como médiuns, escrevem admiráveis poesias, sendo certo o que, em condições ordinárias, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos, outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, malgrado ao desejo que nutrem de escrever poesias. Outro tanto sucede com o desenho, com a música, etc. Alguns aqui, sem possuírem de si mesmos conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas, outros, para os estudos históricos, outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial, alguns existem mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias e, quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e não raro falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam mais ou menos preferentemente por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médiuns, apenas porque estes lhe convêm mais. 2. Correção, onde ouvir sinotipo, entenda sinótico. 3. Correção, onde ouvir agrupamos as diferentes variedades de médiuns para analogia das causas e de efeitos, sem que esta classificação nada tenha de absoluto, entenda, agrupamos as diferentes variedades de médiuns pela analogia de causas e de efeitos, sem que esta classificação nada tenha de absoluto.